Pessoal, meu nome é Sérgio. Sergião, muita gente me conhece como Sergião. Eu sou presidente da Associação dos Ciclistas de Montes Claros. E eu queria comentar aqui com vocês sobre o vídeo que apareceu aí esses dias, parece que até já foi retirado do canal, em que o Murilo Couto fazia um comentário desagradável, uma piada sobre os ciclistas. Eu queria comentar sobre isso e um pouquinho mais do que isso. Primeira coisa é o seguinte, a gente precisa considerar a liberdade de expressão. Ele tem o direito de falar as coisas, ainda mais ali numa expressão artística, né? Ele está fazendo uma piada, uma brincadeira que foi inconveniente. Não foi uma piada muito engraçada, não. Aliás, nem um pouco engraçada, principalmente para quem é ciclista. Mas a liberdade dele falar tem que estar garantida. A liberdade de se expressar e a liberdade de se responsabilizar pelo que fala também, né? Neste caso aí, eu só queria chamar a atenção porque as pessoas, às vezes, estão atacando o cara, às vezes, de uma forma, às vezes, muito veemente e tudo, partindo da indignação para ataques pessoais. E aí, no final das contas, as pessoas estão fazendo a mesma coisa que ele reproduziu na piada, que também não é uma boa. Vai partir para agredir o cara. Aquilo que ele relatou naquela piada dele ali não foi do nada. Ele relatou uma situação em que é frequente no trânsito, é uma coisa que acontece mesmo, não é? Acredito até que ele ali no calor da brincadeira ali e tal, ele fez ali colocou um caco ali no show dele ali. Ele se empolgou, talvez nem tenha refletido muito bem naquilo que ele falou, e às vezes não é o pensamento dele. Eu não sei se aquele é um personagem que ele estava fazendo. Ele estava ali no meio do show, a gente não pode também pegar um trecho do que o cara falou e julgar o cara a partir disso daí. E às vezes ele nem sabe o contexto das coisas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que as pessoas às vezes entendem o ciclista, como ele fez na piada, como aquele sujeito com aquela bermudinha colada, aquele negócio todo, mas o ciclista não é só aquela pessoa que usa bicicleta para poder praticar esporte ou para o lazer. O ciclista, ele está inserido num contexto da mobilidade ativa. E às vezes é aquele executivo que está de terno e é o seu Zé que está levando a marmita para o trabalho, que está indo para a obra, que está indo trabalhar na zona rural, na barra forte circular, e está usando a bicicleta como meio de transporte. Nesse ponto, eu quero inserir outro personagem nessa história aqui, que é a Renata Falzoni. Olha só, a Renata Falzoni ela é uma pessoa que é referência no Brasil quando o assunto é ciclomobilidade e mobilidade ativa. Ela é uma arquiteta urbanista, ela conhece bastante desse assunto. E a gente vai ter oportunidade de fomentar essa discussão ouvindo a Renata Falzoni falar para a gente e bater um papo com a gente no dia 20 de agosto, num webinário promovido pela Associação dos Ciclistas de Montes Claros. Eu convido todos vocês a participarem e assistirem e começar a ouvir falar sobre ciclomobilidade, sobre mobilidade ativa. Ela é uma pessoa gabaritada para falar nisso daí. É importante até, quem sabe, se esse vídeo não chega lá no Murilo Couto, ele procurar saber também um pouquinho como é que funciona isso daí. Eu quero pedir então às pessoas para convidar o Murilo Couto, né, para poder bater esse papo, entender um pouquinho mais sobre isso. Eu quero convidar as pessoas a não reproduzirem a agressão pessoal contra o cara, porque ele pode até se arrepender do que ele falou e a gente não ficar fazendo julgamento a partir disso não. Foi um momento infeliz ali, uma piada que não foi agradável. Essa questão às vezes da piada de humor negro, né, é uma coisa que às vezes tem pessoas que acham mais graça. Quando não é com você você acha muita graça, quando é com você você já não curte isso. Mas a gente não deve partir para esse tipo de agressão pessoal com a pessoa, no caso com o humorista. E vamos começar a refletir um pouquinho mais. Essa situação que ele colocou aí é uma situação frequente nos motoristas. Das pessoas, às vezes, se irritarem com a presença do ciclista, porque as cidades elas não estão pensadas para o uso da bicicleta. E a bicicleta, que é um veículo muito antigo, ela é uma contribuição importante para a solução do transporte urbano. Mas ela precisa ter o espaço dela, as pessoas precisam entender a cultura da bicicleta, a participação, a lei. Para pensar.
Se fosse algo realmente cultural, se fosse algo em que as pessoas nem cogitassem a ideia de passar por cima de um ciclista, mesmo que fosse para ameaçar, a piada não ia nem existir. Não faria sentido nenhum a piada, não é verdade? Mas é porque ainda a gente não evoluiu nesse aspecto ainda. E uma coisa que às vezes eu falo muito, que a presença da bicicleta no trânsito, ela humaniza o trânsito. Porque a tendência é as pessoas perceberem um ser humano se locomovendo. E a tendência é você não querer passar em cima de uma pessoa, né? Mas infelizmente isso não é para todo mundo e é algo que a gente ainda precisa alcançar com o tempo. Então, vamos assistir então e vamos participar desse webinário que vai ocorrer pelo canal Pedalando Junto. Procura no YouTube, vai ser uma live que faz parte da Semana do Ciclista, promovido pela Ciclomoc, em que a Renata Falzoni vai dar essa moral pra gente aí. Então você procura no canal do YouTube Pedalando Junto, dia 20 de agosto, às 19h30. E aí, se o Murilo puder estar junto, vai ser legal também. Um abraço para todos.